Como vimos no vídeo anterior, o protagonista começa a reproduzir a filmagem completa da sala de karaokê onde Eijin e seus lacaios agrediram sua irmã. A evidência inegável deixa a garota sem palavras. O pai também fica em silêncio. É nítido no vídeo até as ameaças feitas pela Eijin. A mãe, vendo as evidências, rapidamente desliga o telefone e diz que ligará de volta mais tarde. Por outro lado, a agressora começa a gritar com Eljin exigindo saber como ele conseguiu esses arquivos. O protagonista permanece em silêncio por um momento e lembra que entrou na casa dela para copiar todos os dados em um pendrive. Nesse momento, o pai da garota rende os dentes de frustração, sentindo que seus filhos são uma decepção total. Eijin rapidamente tenta tranquilizar seu pai, explicando que ela tinha um bom motivo para tudo, mas o homem com raiva diz a ela para calar a boca. Eljin então revela que ele também tem arquivos envolvendo Kim. Ele explica ao homem que seus filhos sempre fazem vídeos de suas conquistas e afirma que agora tem dezenas de clipes mostrando seu comportamento violento, espancando crianças na escola, extorquindo dinheiro e objetos de valor de suas vítimas, e até mesmo o último clipe de sua irmã sendo agredida por um grupo de garotas no karaokê. Nesse momento, Eijin está tremendo como uma folha ao ver todas essas verdades sendo reveladas. Sua mãe rapidamente pula para defender sua filha, alegando que nosso protagonista está apenas tentando ameaçá-los, e acrescenta que ele não vai se safar, mas Eljin lembra a ela que ele não começou essa bagunça. O que ele está fazendo agora não é uma ameaça em comparação com a contratação de um bando de gangsters que ela contratou para atacá-lo. Lin deixa claro que gravou o chefe também. O pai olha para as mãos em total decepção e pergunta a Lin se ele fez tudo isso só porque seus filhos agrediram sua irmã. Primeiro, o protagonista responde que como pai o homem tem o direito de ficar do lado de seus filhos a todo custo. Então, como irmão, ele fará o que for preciso para proteger sua irmã também. O homem entende e diz que eles cobrirão seu tratamento e oferecerão um grande acordo para fazer as pazes, mas nosso menino deixa claro que isso não é necessário. O pai fica intrigado e pergunta o que ele quer então. Em seguida pergunta se Lin gostaria que seus filhos se desculpassem com sua irmã. Eijin ouve isso e rende os dentes, pensando consigo mesma que prefere morder a língua do que se desculpar, mas Lin deixa claro que um pedido de desculpas não vai desfazer o tempo que sua irmã passou com medo e dor, então ele insiste que quer que ambos, Kim e Eijin, nunca mais toquem ou cheguem perto de sua ir, ou até mesmo que fiquem no mesmo lugar. Ele não quer nunca mais ver os dois na sua frente. Esse pedido abala os nervos de Eijin, mas seu pai rapidamente concorda, afirmando que ele fará com que seus filhos se transfiram de escola ou talvez até os mandem estudar no exterior. A mãe e a filha soltam um grito agudo em protesto, mas o pai rapidamente as manda calar a boca e volta sua atenção para o protagonista, perguntando se isso seria suficiente. Lin afirma que quer que eles saiam da escola a partir de amanhã. Em resposta, o pai diz que já vai informar a escola. Nesse momento, Eijin começa a chorar e suas lágrimas escorrem involuntariamente. Lin começa a sair e o homem o interrompe. Ele diz que já que concordou com as exigências, ele gostaria que nosso menino excluísse todos os vídeos que encontrou. Lin lança um olhar mortal para o velho. O homem pode dizer pela intensidade de seus olhos que esse tipo de brilho mortal não pertence a um estudante do ensino médio. Nesse momento, Eljin deixa claro que ele não é um tolo e então começa a se afastar, batendo a porta do escritório atrás dele. Depois de algum tempo, ele finalmente voltou para casa. Seu avô corre para abrir a porta e pergunta se ele está bem, enquanto Daeun é vista chorando ao fundo. Eljin fica surpreso ao vê-los tão preocupados com ele, mas ele sorri e garante que ninguém o machucou. O velho diz que aquelas pessoas pareciam perigosas, mas o protagonista o tranquiliza dizendo que era apenas uma conversinha. A irmã então menciona que achou que essas pessoas não pareciam certas e que ela e o vovô estavam muito preocupados. Eljin rapidamente diz a ela para não se preocupar com nada além de melhorar. Em seguida ele diz a Daeun que a partir de agora ela nunca mais terá medo de descer as escadas porque ele já cuidou disso. Isso não faz muito sentido para ela no momento, mas ela provavelmente descobrirá o que ele quis dizer em breve. Na manhã seguinte eles vão para a escola. Lin e sua irmã se separam para ir para suas respectivas aulas. Nesse momento Daeun entra em sua sala de aula e tenta evitar fazer contato visual com as encrenqueiras. Mas ela logo ouve os alunos falando que Eijin não virá mais para a escola. A turma inteira vibra de curiosidade sobre o que aconteceu, e uma das meninas explica que Eijin e seu irmão vão estudar no exterior. Esta notícia cai como um raio em Daeun e ela lembra das palavras que Lin disse sobre ela não cair mais das escadas. Essas palavras se repetem em sua mente e ela sai correndo da sala de aula para falar com ele sobre isso. Daeun o encontra e o chama, mas assim que tenta falar ela fica sem palavras e permanece em silêncio.
O protagonista simplesmente sorri e diz até logo. Ela consegue retribuir com um suave vejo você mais tarde. Um tempo depois a cena muda para algum lugar onde uma garota loira está perguntando a seus amigos se é verdade que Eijin está se mudando para o exterior. Uma das outras garotas confirma que é verdade, acrescentando que ficou chocada quando ouviu pela primeira vez, mas não tem ideia de por que ela está saindo de repente, até porque Eijin nunca mencionou nada sobre ir para o exterior. A loira então se vira para a amiga arrogante que está sentada em silêncio e parece muito preocupada. Uma das garotas a tira de seu devaneio e pergunta se ela não tem nada a dizer sobre isso. A loira pergunta diretamente se Eijin está realmente se mudando para o exterior. Ela acrescenta que como as duas estão na mesma classe, a garota pode saber mais sobre isso. A garota arrogante confirma que é verdade e que sua professora anunciou isso para a classe mais cedo. Loira então pergunta se Young tentou entrar em contato diretamente com a Eijin. Ela admite que sim e fala que Eijin não atendeu a ligação. Ao ouvir isso, todas as garotas começam a acreditar que pode ser verdade. Enquanto isso, Young verifica nervosamente seu telefone e roe as unhas. A última mensagem que ela recebeu de Eijin foi que sua mãe iria cuidar de Lin. Young parece estar enlouquecendo, se perguntando se a mudança repentina de Eijin tem algo a ver com o protagonista. Nesse momento, a própria Eijin chega à sala parecendo absolutamente furiosa. As meninas ficam chocadas ao vê-la. Eijin apenas se senta no sofá resmungando sobre como ela mal conseguiu fugir de casa. As meninas perguntam se ela está realmente se mudando para o exterior. A garota responde que voltará depois de um semestre. A cena muda para o passado, onde seu pai disse a Eijin para passar um semestre no exterior enquanto ele resolveria tudo. Porque ele também não queria que esses vídeos se tornassem públicos. Nesse momento, de volta ao presente, as outras garotas apenas riem e a provocam dizendo que ela vai aproveitar as férias. A loira pergunta por que a mudança repentina e por que Kim está indo também. Eijin simplesmente responde que é um assunto de família e ela não precisa entrar em detalhes. A garota ruiva então pergunta sobre Daeun e seu irmão. Ela está curiosa para saber como as coisas correram e se Kim conseguiu vencer Lin ou não. Eijin respondeu que provavelmente eles deram conta, mas todos nós sabemos que ela simplesmente não quer admitir que seu irmão e seus lacaios foram completamente derrotados por nosso menino. Provavelmente seria muito humilhante. Ela fica ainda mais agitada pensando em como Daeun ficará satisfeito em vê-la saindo da escola. Essa irritação desperta uma ideia em sua mente e ela decide bater com Daeun uma última vez, então pede às suas amigas que ajudem com seu plano. As garotas questionam se é realmente necessário e até mesmo Young pula em choque e expressa sua relutância. Mas Eijin insiste que eles devem considerar o quão arrogante Daeun será sem ninguém para intimidá-la. Ela planeja lidar com Daeun antes de deixar a Coreia. Young fica cada vez mais ansiosa e aterrorizada enquanto a garota continua a revelar seu plano distorcido. Eijin fica arrogante, se gabando de que o avô de Daeun é um guarda de segurança em algum lugar e ela planeja que sua mãe o demita. Ela acredita que isso ensinará Daeun uma lição para não mexer com ninguém da sua família. Mas antes que essa mulher lixo possa agir de acordo com seus pensamentos, ela é interrompida. Seu rosto fica pálido quando ela vê uma figura parada diante dela, envolta em um capuz com uma máscara sobre o rosto. Não demora muito para ela reconhecer que é Ellie Jin. Mas o protagonista faz um movimento clássico e pergunta quem é Ellie Jin. Nosso garoto questiona como ela pode ter tanta certeza quando ele está usando uma máscara e ela não consegue ver o rosto dele. Ele explica casualmente que está aqui apenas para verificar se todos estão se divertindo e está bastante satisfeito em ver que todos do vídeo da sala de karaokê estão presentes. Uma das garotas começa a tremer e pergunta do que ele está falando. É quando Lin fala que ele está se referindo ao lugar onde todas filmaram sua irmã sendo espancada. O rosto de Eijin fica pálido quando ela percebe que ele já sabia que elas iam se encontrar lá. Young está visivelmente suando e tremendo, claramente ciente do que pode vir a seguir. As outras duas garotas ficam sentadas lá completamente silenciosas. Lin começa a fechar a porta perguntando por que ninguém está cantando, já que ele achava que todos aqui adoravam gritar junto com música alta. Com isso ele fecha a porta. A cena muda para o hospital onde a família de Kim está reunida. O pai de Kim está claramente irritado perguntando para onde Eijin foi. O irmão explica que ela saiu para se despedir de seus amigos. A irritação do pai cresce quando ele pergunta por que ela saiu quando deveria ficar parada até que tudo fosse resolvido. Nesse momento um cara invadiu a sala ligando rapidamente a TV e dizendo a seu mestre que ele precisa ver o que está acontecendo na tela. É claro que nosso protagonista já fez
Aqueles vídeos de Eugene se tornarem virais, a filmagem está se espalhando rapidamente e a situação está se tornando um espetáculo público. Toda a família de Kim fica em silêncio enquanto assiste ao noticiário. A repórter revela que existem dezenas de vídeos violentos circulando com muitos outros incidentes. O povo e o governo estão tendo reuniões para a criação de leis especiais que irão aplicar uma grande punição a esses agressores. A repórter finaliza dizendo que o fato mais impressionante é que esses agressores são filhos do candidato Kim In-bai. Nesse momento o pai é pego de surpresa vendo seu nome envolvido com a sujeira de seus filhos. Ele acha que tudo é graças à sua esposa que levou tudo a este ponto. Enquanto isso, em outro lugar, nosso menino é interrogado pelo chefe. O homem exige saber por que ele seguiu em frente com seu plano quando já havia chegado a um acordo com a família de Kim e Eugene. A mente do protagonista volta ao passado quando ele descobriu tudo sobre as profundas conexões políticas da família de Kim. Ele revela que era altamente improvável que tudo tivesse corrido igual ao acordo, então ele fez o que sentiu que tinha que ser feito no presente. Lin admite que não honrou o acordo que eles tinham. O chefe questiona se ele realmente acha que aquela família simplesmente o deixaria ir embora, mas nosso protagonista afirma com confiança que ele é provavelmente a última coisa que está passando na mente daquela família agora. Parece que Lin está certo. A cena volta novamente para o hospital e a repórter continua a soltar mais bombas, revelando evidências recentes do envolvimento do candidato In-bai em lavagem de dinheiro, suborno e fraude eleitoral. A evidência é tão contundente que até mesmo seus colegas de partido estão pedindo uma investigação rigorosa. Além disso, todos estão tentando cortar os laços para evitar qualquer dano ao seu partido. Assim que o velho In-bai ouve isso, ele cai na cama sem forças. A cena volta para o chefe e ele parece suspeitar que nosso menino também desenterrou alguns dados sobre seu passado. O homem não quer ser exposto assim como a família de Kim, então ele rapidamente pergunta quem realmente é Lin. Nosso menino responde que é apenas um adolescente comum. O chefe sorri com essa resposta ridícula observando que nada sobre ela e Jin é comum. Depois de algum tempo a cena muda para a sala de aula. As meninas se sentem ansiosas e coradas ao ver Lujin. Elas sussurram entre si tentando reunir coragem para se aproximar dele e perguntar algo, mas todas permanecem tímidas demais para fazer um movimento. Enquanto ela e Jin se senta perdido em pensamentos, seu telefone toca. É sua irmã Dayun. Ela avisa que pode voltar para casa sozinha hoje e diz para Lin fazer uma pausa e sair com seus amigos. O protagonista fica intrigado com o conceito de sair e se pergunta como fazer isso. Nesse momento Park chega e o cumprimenta. Ele pergunta se Lin está ocupado hoje. Nosso menino permanece em silêncio, o que leva Park a lembrar que ele sempre leva sua irmãzinha para casa, então ele deve estar ocupado depois da escola. No entanto, o protagonista surpreendentemente diz a seu amigo que ele está realmente livre hoje. O rosto do jovem Park se ilumina de felicidade e eles planejam sair depois da escola, mas o entusiasmo do jovem desaparece rapidamente quando ouve uma voz desagradável. Logo vemos esses dois valentões beta da classe avançarem. Ambos revelam que ouviram a notícia e sabem que Jin é a razão pela qual Kim está se mudando para o exterior. Park fica totalmente chocado com a notícia e os outros alunos são igualmente pegos de surpresa. Os valentões contaram que Kim e sua irmã estavam prontos para se mudar para o exterior, mas estão presos agora porque suas famílias inteiras estão em apuros após o vazamento de informações. Nosso garoto entra em cena para esclarecer as coisas dizendo aos valentões que eles entenderam tudo errado. Mas Lee entra na conversa dizendo que não há necessidade de modéstia porque todo mundo sabe que nosso garoto destruiu Kim e sua equipe em seu esconderijo alguns dias atrás, e o que o apoia explicando que o protagonista lidou com todos eles sozinho e agora todos dizem que Kim está com vergonha de mostrar o rosto na escola. Ele está ansioso para ouvir o quanto nosso garoto deve ter batido em Kim para fazê-lo deixar o país completamente. Agora Park está finalmente convencido de que Jin é realmente um lutador habilidoso e que seu desempenho naquele dia não foi apenas sorte, e o que se inclina e fala que está ansioso para dar uma festa agora que eles não terão mais que lidar com aquele cara. Então ele convida nosso menino para comemorar depois da escola hoje. Lee concorda acrescentando que eles estão na aula há dias sem realmente passar tempo juntos e ele sugere mostrar a linha área, mas nosso cara recusa dizendo que já tem planos para hoje. Os agressores ficam intrigados e perguntam o que ele vai fazer. Jin responde que está planejando sair com Park. Lee começa a se inclinar para Park e diz que se juntará no ponto de encontro, e o que também se inclina para mais perto do cara aterrorizado e expressa seu desejo
de participar também. Depois de forçar Park a concordar, eles começam a se afastar, dizendo que se encontrarão mais tarde. Nosso menino rapidamente pergunta ao amigo se ele realmente quer deixar esses capangas se juntarem a eles. Park gagueja e dá uma resposta positiva com um rosto pálido. A professora finalmente chega à sala de aula e traz 2 alunos transferidos. Um deles é um cara de aparência simples, mas o verdadeiro destaque é uma beldade estonteante com cabelos pretos marcantes. Os olhos do jovem Park imediatamente se iluminam ao vê-la e o protagonista rapidamente pergunta se ele sabe quem são. Park explica que todo mundo conhece essa garota. Ela é Shin Yuna e ela é a neta do dono da SW, a maior empresa da Coreia. O cara ao lado dela é Go Suk-joo. Há rumores de que ele está com ela desde que eram crianças e foi promovido a ser seu guarda-costas. Nesse momento a professora diz que não perderá tempo com apresentações pois todos já estão familiarizados com esses dois. Ela revela que os dois estudaram nos Estados Unidos há 2 anos e se juntarão novamente à turma a partir de hoje. Os lacaios beta não parecem muito entusiasmados com esses dois, enquanto Park lembrou que no início estava curioso sobre as 2 carteiras extras da classe. Mas agora está claro para quem elas são. Ele não pode deixar de pensar que Yuna parece ainda mais deslumbrante do que ele se lembrava. Até mesmo os alunos da classe não conseguem tirar os olhos dela. Nesse momento Suk-joo caminha atrás de Yuna e logo nota a presença do protagonista. Yuna também não consegue resistir e olha para ele enquanto passa. Os dois finalmente sentam em seus lugares e Suk-joo diz à garota que Lin não estava no relatório de avaliação que recebeu há uma semana atrás. Então ele quer verificar novamente. Yuna fica intrigada e olha para Lin mais uma vez. Podemos dizer que ela está claramente curiosa sobre ele. O protagonista percebe Yuna olhando para ele e quando olha para trás ele a vê sorrindo, mas não retribui e apenas desvia o olhar novamente. Essa ação irrita a garota porque ela não recebeu um sorriso recíproco. Enquanto isso Park continua a conversa e pergunta se Lin tem algum lugar específico que queira ir. Nosso garoto diz que está bem com qualquer lugar, então Park sugere ir para sala de jogos. Parece que a palavra sala de jogos desencadeia algumas memórias para o nosso menino. Então voltamos para algo que aconteceu no passado, quando o tenente em tom autoritário diz que eles começarão a partir de hoje seu programa de treinamento de vida prática. Ele explica que é uma coisa que todo adolescente coreano deve saber, e isso é a sala de jogos. Esta foi a primeira vez que Lin ouve falar da sala de jogos. O veterano explica ainda que as salas de jogos oferecem computadores pessoais por uma taxa, tanto para estudantes quanto para adultos usá-los. O protagonista pergunta o que as pessoas fazem lá. O veterano explica que alguns usuários navegam na internet ou assistem a vídeos sapecas, mas a maioria das pessoas está lá para jogar. Mais de 90% estão jogando algum tipo de jogo de computador. O Tenente Kang apresenta alguns dos jogos mais comuns. O primeiro é o Legends of League, seguido pelo Battle Royale. De volta ao presente, o protagonista reflete sobre como ele pode finalmente fazer uso da inteligência do tenente. Enquanto isso, Park acrescenta que eles também vão pegar um pouco de ramen na sala de jogos e talvez conferir coca se tiver tempo. Parece que coca é mais um termo que nosso menino aprendeu durante seus dias militares. O tenente explicou a ele que os alunos do ensino médio frequentemente visitam o karaokê de moedas, mais conhecido como coca. Esses estabelecimentos basicamente permitem cantar junto com pessoas por apenas algumas moedas. O Major Kang diz ao nosso menino que ele deve preparar algumas músicas para cantar caso acabe indo a uma e promete enviar uma lista de músicas populares ouvidas por crianças da sua idade. Nesse momento nosso cara começa a debater ideias e tentar se lembrar de algumas músicas. Seu amigo está sentado nervosamente por perto se perguntando por que Jin de repente parecia tão sério. Algum tempo depois a campainha toca e os alunos saem. Yuna já está em casa com seu guarda-costas. Suk-joo conta que Lin foi transferido há apenas alguns dias. Ele tem 19 anos e é o irmão mais velho de Dayun. Yuna fica surpresa ao saber que Dayun tem um irmão porque ela pensou que sua única família era seu avô. Suk-joo concorda e explica que Dayun mora com o avô paterno desde que seus pais e irmão faleceram em um acidente de avião. A garota então pergunta como ela ainda tem um irmão. Suk-joo responde que é difícil de acreditar, mas aparentemente seu irmão falecido de repente voltou à vida pouco antes de serem transferidos para a escola. Ele sugere que eles deveriam cavar um pouco mais fundo no passado de Lin. Enquanto isso a noite está chegando e encontramos nosso menino passeando sozinho. Seu telefone continua tocando com notificações de seus amigos mostrando que eles se divertiram muito no centro de jogos. A cena muda para quando eles estavam no clube de jogos. Todos estão surpresos com a forma como Park os carregou pelo jogo.
Lee até pergunta sobre sua classificação e presume que deve ser diamante ou mestre. Seus queixos caem quando o jovem timidamente revela que ele está realmente no ranking desafiante. A partir desse momento sua atitude em relação a Park muda completamente. No momento presente o protagonista lê as mensagens e fica impressionado enquanto eles continuam conversando animadamente sobre a posição impressionante de Park. Nosso garoto olha para o telefone quando se depara com sua irmã. Ele rapidamente pergunta o que ela está fazendo aqui. A garota explica que eles ficaram sem sacos de lixo em casa, então ela foi buscar alguns e também pegou alguns lanches. Nosso menino se oferece para carregar as sacolas, mas sua doce irmã insiste que não é necessário. Em seguida pergunta se ele estava saindo com seus amigos. Lin confirma e ela sente uma sensação calorosa de alívio, feliz em ver que ele fez amigos e que as pessoas não estão evitando ele por causa da briga. Então ela pergunta para onde ele foi e ele responde sem rodeios que foi para a sala de jogos. Parece que isso não é exatamente o que ela esperava ouvir. Dayon achava que ele poderia ter desenvolvido interesses diferentes depois de morar no exterior por tanto tempo. Nesse momento, protagonista pergunta como as coisas têm sido para ela na escola. A garota faz uma pausa por um momento antes de responder. Ela lembra que essa escola não tem sido tão divertida há anos, mas agora tudo voltou ao normal. Portanto, Dayon pergunta se ele também tinha algo para comer. Ele acena com a cabeça dizendo que eles se divertiram muito na sala de jogos onde todo tipo de lanche estava disponível. Lin pergunta a ela sobre seus planos e ela menciona que está esperando o vovô voltar para casa para que eles possam comer juntos. Nosso menino então pergunta se ele pode se juntar a eles, o que a confunde, já que ela pensou que ele já tinha comido. Lin admite desajeitadamente que ainda está com um pouco de fome. Na verdade, ele só quer ter um tempo de qualidade com a família. Algum tempo depois eles chegam em casa e há uma variedade de comida deliciosa na mesa. Todos parecem estar se divertindo muito comendo juntos. Enquanto eles estão se divertindo comendo juntos, os pensamentos do protagonista voltam aos seus dias de mercenário. Mas depois de um momento ele se livra da nostalgia e volta a sorrir. Só então nosso garoto entra no quarto e seu telefone toca. É o Major Kang chamando. O Major o lembra que ele deveria apenas chamá-lo pelo nome. Então pergunta como estão as coisas e nosso menino diz que está bem, mas quando o Major pergunta sobre sua vida escolar há um silêncio constrangedor. Kang, ficando um pouco ansioso, rapidamente pergunta se nosso menino eliminou alguém. Jin rapidamente diz que não, mas admite que teve alguns problemas que foram resolvidos rapidamente. O veterano solta um suspiro de alívio e nosso menino o tranquiliza dizendo que está tudo bem agora, não há nada com que se preocupar. Kang fica aliviado e lembra ao nosso menino que ele sempre estará lá para ele. Em resposta, Jin promete que não esquecerá. No dia seguinte na escola, vemos o trio de novos amigos, mas Lin ainda não chegou e Park parece um pouco desconfortável entre os dois valentões. Lee começa a fazer perguntas estranhas com curiosidade. Ele pergunta quem eles acham que venceria em uma luta entre Jin e Suk-jou, e o que aponta que o protagonista é extremamente bom, mas acha que ele não conseguiria vencer Suk-jou, até porque o cara treina em combate desde criança. Para ele, nosso garoto parece um amador em comparação com o guarda-costas. Lee concorda. Park então pergunta se é verdade que Suk-jou lutou contra 20 caras e rapidamente os destruiu, e o que corrige dizendo que na verdade eram 30 caras. O número deixa o jovem Park momentaneamente atordoado. Ele até esqueceu de respirar por um segundo. Lee explicou que alguns delinquentes chegaram perto demais da Yuna e só foram completamente espancados. Começou com 10 caras e depois continuaram vindo. Após a luta, Suk-jou ainda estava forte e saiu sem um arranhão, enquanto os 30 bandidos ficaram inconscientes na rua como brinquedos descartados. Park pergunta sobre os rumores que ouviu sobre Suk-jou bater nos sequestradores que levaram Yuna. Ele ouviu dizer que as pessoas por trás disso eram todos soldados aposentados. E o que rapidamente confirma que a história sobre Suk-jou dar uma porrada nos sequestradores provavelmente também é verdadeira. Então ele insiste que Jin não tem chance contra esse monstro porque ele está em um nível totalmente diferente. Nesse momento nosso menino aparece no corredor e dá de cara com Suk-jou. O cara, sem perder tempo, pergunta diretamente o que ele está fazendo aqui. Lin, confuso, deixa claro que não entende o que ele quer dizer. Suk-jou simplifica sua abordagem e pergunta por que ele está mentindo sobre sua identidade. Ele menciona que ouviu que nosso garoto esteve envolvido na transferência de Jin e Kim. O protagonista esclarece que ele teve uma briga com Kim, mas não teve nada a ver com a transferência deles. Suk-jou aponta que verificou supostamente escola que Lin frequentou no exterior e eles nunca ouviram falar dele. Enquanto isso, na sala de Dayon,
Yuna chega para conversar com sua amiga que não via há muito tempo. Daeun menciona que não sabia que ela estava de volta à Coreia. Yuna explica que ela voltou no dia anterior e está na aula de seu irmão. Daeun se anima. A garota então aponta que ela não se lembra da amiga mencionar ter um irmão antes. Daeun explica que todos pensaram que seu irmão havia falecido no acidente com seus pais há 10 anos, mas ele sobreviveu. Eles só descobriram sobre sua sobrevivência há cerca de 6 meses. Daeun lembra do passado novamente quando encontrou seu avô congelado no lugar enquanto segurava o telefone. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele revela a notícia chocante de que Jin está vivo. De volta ao presente, Yuna pergunta por que ninguém sabia sobre seu irmão todos esses anos, já que ele estava vivo. Daeun explica que Jin perdeu a memória no acidente e foi só recentemente que ele começou a recuperar um pouco dela. Além, alguém os ajudou a localizar e se reconectar com ele. Yuna, claramente cética, acha difícil de acreditar. Daeun confirma que Jin só tem lembranças fracas de ter um avô e uma irmã mais nova. Após o interrogatório, Yuna mostra um sorriso agradável e comenta que seu avô deve ter ficado muito feliz em receber seu neto. Daeun comenta que seu avô está realmente muito feliz, explicando que depois de receber a ligação ele chorou por horas e depois tirou uma folga do trabalho para se matricular em aulas de culinária. O vovô queria melhorar suas habilidades culinárias coreanas, pensando que Jin poderia não ter tido muito disso enquanto crescia. Yuna comenta que seu avô deve realmente amar seus netos. Daeun concorda que ele definitivamente os ama. Nesse momento, Yuna lança uma pergunta séria. Ela pergunta se Daeun tem certeza absoluta de que Jin é seu irmão. A garota fica um pouco surpresa com essa pergunta e rapidamente dá uma resposta positiva, dizendo que o protagonista é definitivamente seu irmão e eles até fizeram um teste de DNA para ter certeza. Nossa garota então pergunta por que Yuna está tão interessada em seu irmão. Esta pergunta claramente pega Yuna desprevenida porque ela não tem certeza do que dizer, então ela rapidamente pergunta quase freneticamente se Lin tem uma namorada. A cena volta para o nosso garoto que pergunta a Sukjou do que diabos ele está falando. O cara pergunta o que há de tão importante nesta escola que ele teve que forjar seus registros apenas para estar aqui. Jin responde perguntando se ele está sendo acusado de ter registros falsos. Sukjou confirma isso dizendo que eles devem ser falsos, porque de acordo com sua pesquisa Jin nunca morou naquela cidade e a escola que ele afirma ter frequentado nem sequer tem um registro dele. Nosso menino então pergunta se ele tem alguma prova, afinal se ele está alegando que os registros são falsos deve haver alguma evidência para apoiar a afirmação. Sukjou fica momentaneamente perdido sobre como responder a essa pergunta. Ele descobriu algumas coisas pesquisando e conversando com pessoas ligadas à escola no exterior, mas ele não tem nenhuma prova tangível. O cara fica surpreso com a forma como Jin lida com a situação sem vacilar ou mostrar qualquer sinal de estar assustado. Nesse momento nosso garoto finalmente pergunta por que Sukjou está fazendo uma investigação sobre ele. Em resposta, o cara explica que não pode simplesmente sentar e assistir um garoto suspeito. Um silêncio cai entre eles por um momento. Mas então nosso menino finalmente responde dizendo que só está aqui porque quis voltar para casa. Sukjou fica perplexo com essa resposta vaga. Então nosso menino esclarece que lhe perguntaram por que ele veio aqui. Sua resposta é simplesmente que ele voltou do exterior para sua família. Com isso Lin começa a sair. Sukjou olha para ele com olhos céticos pensando que não demorará muito para descobrir a verdadeira identidade de Lin. Alguns momentos depois a aula começa e vemos Lee silenciosamente imerso em seu videogame. Enquanto Yuki olha seu telefone fixamente, nosso menino Jin percebe que Sukjou e Yuna estão ausentes da aula. Ele está intrigado com a rapidez com que esses dois que acabaram de se transferir ontem conseguiram reunir tantas informações sobre ele em menos de um dia. Nesse momento o sinal toca liberando os alunos. Os valentões beta se aproximam de Park Yang convidando a jogar e subir de nível. Eles também convidam Jin, mas o protagonista recusa mencionando que é o aniversário de seu avô hoje. Os valentões decidem sair sozinhos e Park concorda em ir com eles. Enquanto isso, na casa de Yuna, Sukjou informa sobre a situação e está convencido de que Jin definitivamente forjou todos os seus registros, e até a autenticidade do teste de DNA. Sukjou menciona ainda que sua pesquisa desenterrou algumas coisas bem tristes sobre sua irmã Daeun. Aparentemente ela tem sido seriamente intimidada por Kim e sua irmã nos últimos 2 anos. Quando Yuna pergunta o quão ruim foi, Sukjou diz que é o suficiente para fazer qualquer um se perguntar como ela suportou todos esses anos.
Ele explica que os vídeos de sua agressão não foram exatamente divulgados, mas ele tem certeza de que a agressão que ela enfrentou foi tão séria quanto. Yuna está muito impressionada e não pode deixar de pensar em como as crianças de hoje em dia parecem ter ervilha no lugar do cérebro. Suk-joo acrescenta que Lin já nocauteou Kim e sua tripulação 2 vezes. Yuna fala para si mesma que é meio doce que o irmão perdido há muito tempo volte e elimine seus valentões. A garota lembra que seus próprios irmãos só parecem querer se livrar dela. Parece que a garota não tem tanta sorte como Dayun. Yuna desiste desses pensamentos e diz a Suk-joo que se Jin realmente tivesse vindo para a escola com a intenção de atacá-la, não faz sentido que ele fosse tão franco sobre isso. Uma pessoa inteligente teria ficado fora do radar e não teria arrumado confusão. Suk-joo concorda observando que alguém com um plano real teria mantido um perfil discreto. A garota em sua mente se pergunta se Jin pode ter algum tipo de segundas intenções relacionado à família de Dayun. Então ela pergunta sobre o dinheiro do seguro do acidente de avião. Suk-joo revela que o avô de Dayun recebeu e guardou. Ele devolveu a parte do dinheiro que recebeu pelo falecimento de Jin desde que soube que ele estava vivo, mas ainda há uma quantia substancial sobrando. Então o cara acrescenta que ainda existe a possibilidade de que o protagonista esteja atrás do dinheiro. Yuna conecta os pontos e destaca que se Jin pode realmente estar atrás do dinheiro, isso pode significar que Dayun está em perigo. Enquanto tudo isso acontecia, nosso dupla podia ser vista fazendo compras no supermercado. Como de costume, Jin está chamando muita atenção das garotas ao redor. Dayun respira fundo e hesita em perguntar, mas sua curiosidade é avassaladora e ela quer desesperadamente saber como foi a vida dele após o acidente. Lin fica quieto por um momento e a garota começa a se desculpar freneticamente dizendo que ele não precisa responder se for desconfortável, mas ele apenas sorri e a tranquiliza dizendo que está tudo bem. O protagonista começa sua história explicando que estava profundamente traumatizado e mal conseguia pensar direito. Ele fez o que pôde para sobreviver em um lugar onde nem falava a língua, ficando constantemente ocupado apenas pensando em sua sobrevivência. A garota fica em silêncio absorvendo essa revelação pesada. Então ela começa a rir e pergunta se ele estava ocupado demais para ter uma namorada durante esse tempo. Ele acena com a cabeça concordando. Ela então revela que ficou surpresa ao saber que ele está na mesma sala que Yuna. O protagonista fica surpreso ao ouvir isso e rapidamente pergunta se ela conhece. Dayun explica que Yuna era muito legal com ela e sentiu muito sua falta depois que a amiga foi para os Estados Unidos. A garota acrescenta que quando a viu novamente hoje foi um reencontro feliz. Com um sorriso brincalhão ela revela que Yuna até perguntou se ele tem namorada. Nosso menino apenas dá uma reação típica ao ouvir isso. Mais tarde, de volta a casa, as comemorações do aniversário estão a todo vapor. Os irmãos presenteiam o avô e ele descobre uma carteira de alta qualidade. Seu rosto se ilumina de alegria. Ele está genuinamente tocado e se sente um pouco culpado pensando que os netos devem ter gasto mais do que poderiam. Dayun apenas sorri calorosamente e o tranquiliza dizendo que eles tinham mais do que o suficiente para lhe dar um presente. Além disso, não era muito caro. As mãos do velho tremem de felicidade enquanto ele segura a carteira. Então ele diz que o maior presente que ele poderia pedir já havia sido dado a ele quando Jin voltou para casa são e salvo. Nada poderia superar isso. De repente o som de um telefone tocando chama a atenção de todos. Dayun corre para seu quarto para responder. O protagonista tenta escutar silenciosamente enquanto ela está conversando ao telefone. Então ele ouve a irmã mencionando que está indo para a loja de conveniência pouco. O velho questiona por que ela está saindo a essa hora tardia. Dayun responde que está saindo porque Yuna a chamou para uma conversa rápida. Podemos dizer que Jin definitivamente sente que algo está errado. Mais tarde naquela noite o protagonista está vasculhando seu computador tentando descobrir tudo o que puder sobre a corporação SW. Ele está curioso por que Yuna parece tão interessada nele e por que eles estão fazendo uma verificação de antecedentes de um estudante transferido aleatoriamente como ele. Jin reflete sobre sua conversa com Suk-joo quando de repente ouve um telefonema de seu avô. Quando ele entra na sala de estar, seu avô menciona que está saindo para uma caminhada. Nosso garoto pergunta se ele está indo atrás de Dayun e o velho meio que concorda, mas diz que precisa de um pouco de ar fresco. Lin sorri e diz ao avô para ficar parado e ele vai ver como ela está. O velho insiste em sair sozinho. Então o protagonista o lembra sobre o trabalho inicial que ele tem pela manhã e finalmente consegue ir sem o avô. Mais tarde naquela noite vemos as meninas conversando sobre seus estudos e outros tópicos. Yuna compartilha suas experiências estudando no exterior e sugere que Dayun considere estudar fora também, mas a garota admite que nunca pensou nisso antes.
Yuna pergunta por que e ela explica que custa muito. Além disso, ela precisaria ficar longe por vários anos, o que significa que ela não ficaria com o avô por um tempo. Yuna acha isso um pouco estranho e Dayun conta que ela não quer que seu avô fique sozinho, especialmente porque ele não está com a melhor saúde atualmente. Hoje ela é grata por seu irmão estar sempre por perto, pois sua presença realmente ajuda a se sentir melhor. Enquanto ouve isso, Yuna está tendo dificuldade em trazer à tona o verdadeiro motivo pelo qual ela chamou Dayun, já que a garota parece realmente confiar em seu irmão. Yuna não tem certeza de como trazer esse assunto à tona sem causar problemas. A cena muda para algo que aconteceu há algumas horas atrás, quando Sukjou diz a Yuna que alguém da suposta escola no exterior confirmou que Lin nunca frequentou lá. Eles até olharam para a foto dele e verificaram que ele nunca foi um estudante. Além disso, o atual residente em seu endereço falso deu provas sólidas de que ele nunca morou lá. Sukjou também está verificando algumas outras pistas, então Yuna decidiu que precisava se encontrar com Dayun para discutir o que eles encontraram, mas o cara lembra ela que embora eles tenham provas de que os registros foram falsificados, eles ainda não podem provar que Lin não é o verdadeiro irmão de Dayun. Yuna diz que os registros da década que ele estava desaparecido são basicamente falsos. Então é melhor contar a Dayun porque ela está morando com ele. Ela acha que a garota merece saber a verdade sobre os registros e quer pelo menos informá-la sobre o que eles encontraram até agora. A cena volta novamente para o presente da um expresso quão feliz ela está por estar conversando assim depois de muito tempo. Também vemos nosso garoto indo em direção às duas garotas, mas Sukjou aparece na frente dele. O protagonista simplesmente tenta passar por ele. O cara logo diz a ele para ficar parado. Ele tem certeza de que Eljin deve estar aqui porque está preocupado deles dizerem a Dayun tudo o que sabem. Então ele rapidamente bloqueia o caminho do nosso menino explicando que as duas meninas estão apenas atualizando as fofocas e pede que ele lhes dê algum tempo sozinhas. De repente um carro em alta velocidade vem em direção a eles. Tanto Sukjou quanto Lin não conseguem reagir a tempo. O carro bate nos dois meninos e os derruba. Os caras caem no chão machucados e vê o carro parar exatamente onde as duas garotas estão sentadas. Eljin tenta se levantar e seus olhos grogues avistam algumas pessoas da van tentando sequestrar as duas garotas. Sem perder um segundo, o protagonista começa a correr, mas seus esforços são em vão porque os sequestradores já levaram as meninas e eles são deixados para trás. Os dois olham rapidamente um para o outro e se agarram pelos colarinhos. Mas depois de trocar algumas palavras acaloradas eles percebem que nenhum deles está por trás do sequestro, então eles se soltaram. O cara de cabelos pretos imediatamente pega seu telefone e liga para a equipe de segurança da corporação SW relatando com urgência que Yuna foi sequestrada. Então ele diz para localizá-la usando as imagens de segurança. Enquanto isso Eljin começa a se afastar e o cara de cabelos pretos rapidamente pergunta para onde ele está indo e se ele realmente não está por trás de tudo isso. O protagonista simplesmente responde que não tem tempo para discutir com qualquer um. Sukjou aponta que a segurança da SW já está em alerta e encontrará a garota em breve. Até lá Eljin precisará ficar com ele para que eles possam confirmar sua identidade. Mas nosso garoto deixa claro que ele vai encontrar sua irmã e se o cara quiser segui-lo pode ir. Sukjou começa a ter a sensação de que o protagonista pode realmente não estar envolvido, mas então nosso garoto de repente para e pergunta a Sukjou se ele trouxe seu carro com ele. A cena muda para o movimentado distrito de entretenimento da cidade. O chefe está sentado dentro de um dos pubs fumando um cigarro e aproveitando seu tempo descontraído. Só então seu lacaio informa que alguém está aqui para vê-lo. O chefe se vira e vê Eljin de pé lá. Enquanto isso na corporação SW, vemos uma mulher sentada em sua cadeira. De repente um assistente rompe na sala e a mulher fica um pouco irritada com essa intrusão repentina. Ela diz que quer saber por que ele não se preocupou em pedir permissão antes de invadir. O assistente rapidamente relata que Yuna foi sequestrada. Surpreendentemente ela não parece muito incomodada com isso. Na verdade ela começa a sorrir e pensa que os rumores devem ser verdadeiros. A mulher então pergunta se seu avô ainda está planejando ir atrás daquela empresa. O assistente afirma que ele não tem certeza, então ela se inclina para trás dizendo que Yuna não viverá por muito tempo se ele continuar a persegui-lo e sem recuar. É definitivamente algo que ela está ansiosa. A cena volta para o pub. Sukjou reconhece o chefe de seu banco de dados e está curioso para saber como o protagonista conhece um dos maiores gangsters. Nesse momento o chefe pergunta o que nosso garoto quer. Lin diz que precisa de informações.
O chefe acende outro cigarro e zomba perguntando por que ele se daria ao trabalho de ajudá-lo. Lin vai direto ao ponto revelando que a neta do dono da corporação SW foi sequestrada. Isso é algo que o chefe definitivamente não esperava ouvir. Contudo, ele rapidamente ignora dizendo que não tem nada a ver com eles e que eles não lidam com esses problemas arriscados que é mexer com a corporação SW. O protagonista pergunta se ele tem alguma pista, mas o chefe da máfia deixa claro que não há razão para ele compartilhar nada, especialmente porque ele já está em uma situação difícil graças ao nosso menino. Nesse momento o protagonista revela que sua irmã mais nova também foi levada junto com a neta do dono da SW. O chefe finalmente percebe que Lin está em uma situação difícil agora, pois mexer com a irmã do nosso menino é como mexer com o diabo. Então ele começa a explicar e menciona que algumas pessoas que não falam coreano vieram até seus homens pedir por armazéns, carros e algumas ajudas extras. O chefe revela que a oferta era tentadora, mas ele recusou porque lidar com esse tipo de problema não é algo que você possa se livrar facilmente. Ele acrescenta que ouviu que outra equipe aceitou o trabalho, e tudo que ele sabe é que eles estão trabalhando em Incheon. Essa é toda a informação que ele tem, mas o chefe acredita que a empresa SW poderia facilmente descobrir quem está por trás dessa bagunça. Enquanto isso, nosso garoto começa a se afastar depois de dar um último agradecimento, mas então o chefe da máfia joga seu telefone para o nosso garoto e diz a ele para fazer salvar seu número. Lin olha para ele intrigado sobre por que ele precisaria de seu número. O chefe da máfia fica um pouco agitado e esclarece que precisará entrar em contato com ele assim que descobrir mais informações. Com isso nosso menino começa a digitar seu número e também pergunta se a moto do lado de fora da porta pertence a ele. O chefe sabe exatamente o que nosso menino está planejando fazer com isso, então ele hesita em responder, mas eventualmente o protagonista pega a moto e antes de sair diz a Suk-joo para fazer o que quiser por conta própria. Suk-joo questiona se ele vai confiar nessa informação obscura e incompleta para perseguir os sequestradores. Nosso menino explica que não tem tempo a perder porque Yuna provavelmente estará segura até que os sequestradores consigam o que querem, mas não há como dizer o que eles podem fazer com sua irmã. Suk-joo entende lógica por trás do raciocínio de LG e fica quieto. Ele pode dizer que nosso garoto é um pensador rápido e perspicaz. Suk-joo então diz que já passou a informação para sua equipe de segurança e o seguirá em seu carro. O protagonista apenas dá uma resposta fria dizendo que ele pode fazer o que quiser, então ele coloca o capacete e acelera pelas ruas. A cena então volta para as garotas, onde vemos Daeun acordando com dor de cabeça. Ela se torna consciente de seus arredores e Yuna rapidamente se desculpa, dizendo que provavelmente é culpa dela que Daeun tenha sido arrastada. A irmã do protagonista começa a relembrar o evento recente e fica sem entender por que elas foram sequestradas. Yuna diz que não esperava que isso acontecesse tão cedo depois de retornar à Coreia. Nesse momento um dos sequestradores chegam. Yuna pergunta friamente por quê eles sequestraram elas. Um dos sequestradores grita para ela calar a boca e ficar quieta. Não demora muito para ela perceber que essas pessoas imundas devem estar planejando usá-la como alavanca contra seu avô. Um dos lacaios então pergunta ao chefe o que eles devem fazer com Daeun. Por que ela foi sequestrada simplesmente porque estava com a Yuna? O chefe decide que ela é inútil para eles e ordena que seus lacaios se livrem dela. Mas Yuna imediatamente fala que não vai deixá-los machucar a amiga. O chefe pergunta o que ela pode fazer e a garota ameaça que ela vai morder a língua até ir de base. Isso a torna impossível para eles usá-la como moeda de troca. O chefe da máfia acha hilário que ela esteja disposta a arriscar sua vida por alguém que ela mal conhece. Ele ainda a provoca pedindo para ela ir em frente e tentar morder a língua. Yuna não hesita e morde a língua deixando líquido vermelho escorrendo dela. O chefe grita de surpresa enquanto o outro lacaio assiste em silêncio. Chefe rapidamente se levanta e diz a ela que sua coragem lhe deu algum tempo. Os lacaios perguntam qual é o próximo pedido e o chefe diz a eles para se livrarem de Daeun mais tarde, então os instrui a tapar a boca para que ela não possa fazer barulho. A cena então volta para o nosso menino e Suk-joo. Parece que eles chegaram ao local que o chefe mencionou. Suk-joo ressalta que o local parece legítimo porque a segurança do SW rastreou as imagens da minivan até esta área. Lin logo começa a avançar, mas Suk-joo diz a ele para parar e esperar por reforços. Afinal ele enviou suas coordenadas para a segurança do SW e eles deveriam chegar logo. O protagonista imediatamente o lembra que Daeun não tem muito tempo e ele tem que fazer isso rápido. Não há espaço para discussão e eles avançam. De repente vem um bando de capangas patrulhando a área.
O protagonista pula sem pensar duas vezes e agarra um dos capangas pela garganta. O lacaio eventualmente perde a consciência e nosso menino silenciosamente o arrasta para as sombras, adicionando o cara a uma pilha de outros capangas que já foi derrubado. Sukjou também está ajudando e ele fica impressionado com a capacidade de Elid em derrubar oponentes silenciosamente. O cara tá tão impressionado que pergunta a Elid em quem diabos ele é. O protagonista apenas responde casualmente que ele é um aluno mediano. A cena muda para a empresa SW, onde finalmente conhecemos o chefão, o avô de Yuna. Ele está recebendo um relatório do cara de terno preto sobre os sequestradores. O cara explica que os sequestradores querem que a corporação SW cancele seu contrato recente. Eles eliminarão a senhorita Yuna se a SW não responder dentro de 1 hora ou se recusar a obedecer. O velho pergunta sobre os detalhes de segurança e o cara de terno preto diz que a segurança do SW chegará ao local onde Yuna está sendo mantida dentro de 50 minutos. Enquanto isso no local, ouvimos dois lacaios conversando. Eles estão curiosos sobre seu cliente porque estão obrigados a fazer um rapto. Um deles diz que seu chefe já deixou claro que não é da conta deles e eles devem apenas seguir ordens. De repente um dos lacaios leva um tapa na cabeça e cai no chão. Ele se vira e vê Lin apagando o outro cara. No minuto seguinte a área já estava limpa. O protagonista pergunta a seu companheiro quantos ele já desmaiou. Sukjou respondeu que deixou 5 no total. Elid então faz uma rápida contagem mental e percebe que eles derrubaram 14 caras. O que significa que os sequestradores têm muitos recursos. Sukjou ficou impressionado com o fato de Elid ter conseguido derrubar 9 caras enquanto ele apenas 5. Finalmente Elid pergunta ao companheiro quem está por trás do sequestro. Sukjou solta um suspiro pesado e diz que esses tipos de incidentes aparecem de vez em quando. Esse tipo de coisa também aconteceu quando eles estavam na América, mas ele nunca pensou que isso aconteceria novamente tão cedo depois de voltar para a Coreia. Elid ressalta que o verdadeiro mentor deve estar com Yuna agora, então ele decide ir mais fundo no local e antes de seguir em frente pergunta se Sukjou vai ficar bem. O cara parece intrigado e pergunta por quê. O protagonista explica que ele estava muito machucado quando aquela van o atropelou. O cara apenas dá de ombros dizendo que nosso menino deveria se concentrar em sua própria perna machucada. De repente alguém começa a gritar perguntando onde está todos os vigiar. O outro brinca que talvez todo mundo tenha ido fazer um despejo, mas a outra pergunta é por que todos eles precisariam fazer um despejo juntos. Enquanto caminham para frente eles finalmente avistam seus caras inconscientes. Antes que os capangas confusos possam descobrir o que está acontecendo, o protagonista dá um golpe brutal no rosto de um. Em seguida se vira para o capanga bigodudo e também segue por um tapa brutal na cabeça. Com isso os dois capangas ficam inconscientes. O protagonista decide se separar, mas antes de se separarem Sukjou chama. Ele diz que agora percebendo a bagunça ele deve um pedido oficial de desculpas a Lin. Nesse momento o líder ouve a comoção do lado de fora e manda seu lacaio ir conferir. As garotas estão com os rostos cobertos para evitar que gritem. Elid desce e encontra os lacaios. O cara de máscara aponta que essa comoção com certeza não é causada por esse pirralho. Então ele questiona como Lin entrou. O prota fica em silêncio em resposta e rapidamente descobre que esses são os caras por trás do sequestro. Enquanto isso o cara mascarado ordena que seus lacaios se livrem desse pirralho. A cena corta para vermos Sukjou escondido no depósito olhando em volta com cautela. Lá ele encontra as duas garotas acordadas e felizmente ninguém mais está por perto. Então ele imagina que todos devem estar procurando por Elid. O cara se esgueira até as meninas rapidamente e tira a máscara do rosto de Yuna. Ela pergunta se a equipe de segurança chegou. Sukjou diz a ela que eles estão a caminho. A garota fica chocada ao ouvir isso e pergunta como ele as encontrou aqui. É quando o chefe da máfia entra na conversa e fica muito satisfeito em saber que a equipe de segurança não chegará tão cedo. O chefe então diz que ele deve ser Sukjou. Ele acrescenta que esse pirralho tem sido uma grande dor sempre à espreita em torno de Yuna e arruinando seus planos. O líder deixa claro que não tem ideia de como Sukjou achou eles, mas ele tinha certeza de que não era inteligente vir aqui sozinho sem reforços. Um dos lacaios de repente ataca Sukjou. O cara evita o ataque e dá um soco por conta própria.
Mas esse lacaio não é uma tarefa fácil. Ele se esquiva do soco e rapidamente revida. Sukjou percebe que esse cara é mais durão do que os capangas que eles derrubaram do lado de fora e está tendo dificuldade em acompanhar. Mas então o cara consegue acertar um soco devastador no estômago do lacaio, o deixando dobrado de dor. Para terminar as coisas, ele dá um poderoso balanço de perna. Quando pensamos que acabou, o bandido tenta balançar de volta em retaliação, mas Sukjou o encontra com um golpe devastador nas costas e o cara rapidamente começa a chorar. O chefe sabia que Sukjou havia sido treinado desde criança, mas ele não sabia que o garoto era tão impressionante. Até as duas garotas ficam chocadas com o que estão testemunhando. Mas o chefe da máfia não está aqui para um duelo de orgulho. Com essas palavras, o lacaio puxa uma lâmina e começa a cortar Sukjou, acertando vários cortes brutais em seu corpo. O chefe sorri sob a máscara, dizendo que não esperava que esse pirralho lutasse de mãos vazias, o que torna muito mais fácil lidar com ele. O lacaio novamente começa a balançar com a adaga para a esquerda e para a direita como um louco. Sukjou faz o seu melhor para se esquivar, mas ele ainda tem cortes profundos e dolorosos que o deixam lutando para se mover. Nesse momento, o chefe puxa sua própria adaga e começa a fazer malabarismos no ar, claramente se divertindo enquanto olha para as garotas. Assim que Sukjou vê isso, ele imediatamente sabe que Dayun está com sérios problemas. A pobre garota já está apavorada só de imaginar o que está prestes a acontecer. De repente o líder joga sua adaga direto para ela com o objetivo de acabar com sua vida, mas no último segundo Yuna pula na frente de Dayun. E assim que a adaga está prestes a acertar, Sukjou pula na frente das duas garotas, recebendo a lâmina direto nas suas costas. O chefe da máfia zomba, dizendo que ele é um cara lamentável que só serve para os elogios vazios que as pessoas lhe dão. Ele então ordena que seus lacaios deixem Yuna e eliminem os outros dois. Os lacaios concordam rapidamente e começam a avançar para cumprir a ordem. De repente todos ouvem a porta se abrir e se voltam para ver Eldin entrando. Enquanto isso, no clube, o chefe está lá com seus lacaios que o preenchem com as informações mais recentes, relatando que a gangue de Gozion está envolvida nesse sequestro. O homem fica chocado com o erro ridículo que o clã Gozion cometeu ao se envolver com a corporação SW. Mas é normal que isso aconteça considerando que eles nunca investigam seus clientes antes de aceitar um emprego. Nesse momento, um dos lacaios então pergunta ao chefe por que ele ajudou Eldin. Ele ainda aponta que foi Eldin quem os colocou em uma situação difícil e foi ele quem expôs toda a sujeira que eles mantiveram em segredo da família de Kim. O chefe deu um grande suspiro dizendo que não tinha escolha. Ele ressalta que é apenas um velho que não poderia ir contra uma criança como Lin. Além disso, não tinha o que ele fazer, especialmente porque foi a família de Kim quem mexeu com ele primeiro. Os lacaios então comentam que também não precisavam ajudar Eldin. O chefe fica em silêncio por um momento, depois ri para si mesmo e afirma que não teve escolha a não ser ajudá-lo. A cena volta para o protagonista que acabou de entrar no esconderijo. O líder pergunta quem é esse cara. Enquanto Yuna Dayun fica chocada ao vê-lo, ela menciona algo em voz alta e o chefe da máfia ouve e percebe que Eldin é seu irmão. O chefe cai na gargalhada, quase perdendo o fôlego. Ele acha hilário que ele sequestrou uma garota e agora seu adorável irmão está aqui tentando salvá-la. O homem acha toda a situação bastante divertida. Enquanto isso, Eldin se vira para sua irmã e pergunta se ela está bem, mas lágrimas escorrem enquanto ela implora ao irmão para sair daqui. Yuna fica com o coração partido ao ver esses dois irmãos arrastados para essa bagunça por causa dela. Então ela grita com o líder e se oferece para cooperar em troca de deixar todos os outros irem. O chefe da máfia retruca perguntando por que ele deveria fazer algum favor a ela. Yuna fica em silêncio, percebendo que não pode mudar muita coisa. Sukjou está espancado no chão assistindo Lin com uma mistura de admiração e espanto. Nesse momento o líder ordena que seus capangas derrubem Eldin. Ele diz que eles já lhe deram tempo suficiente e é hora de terminar isso. O lacaio dá um passo à frente com a adaga na mão, pronto para atingi-lo. O protagonista rapidamente desvia o ataque e agarra o pulso do lacaio. Em seguida contra-ataca com a própria adaga. O líder está totalmente atordoado com essa reviravolta e Sukjou também assiste em choque. Dayun fica impressionada com a visão da habilidade de seu irmão e ele rapidamente diz a ela para fechar os olhos. A menina obedece rapidamente, fechando os olhos com força. Eldin então corta o lacaio. O líquido vermelho respinga por toda a parte enquanto o homem cai no chão. Yuna ainda está tentando processar o que acabou de acontecer porque é tudo muito pesado para ela. Enquanto isso, Sukjou fica absolutamente maravilhado percebendo que Eldin não está apenas balançando sua faca sem rumo.
Em vez disso, ele habilmente cortou os lacaios nos músculos e ligamentos. O líder da máfia também fica bastante surpreso ao ver isso e comenta que ele não parece um irmão, mas mais um guarda-costas. Jean continua avançando em direção a ele e o chefe retira sua declaração anterior rapidamente. Ele admite que Jean deve ser mais do que apenas um guarda-costas, porque nenhum garoto comum poderia empunhar uma faca como aquela e manter um olhar tão frio. Ele então ignora dizendo que realmente não importa porque ainda está planejando eliminar Jean de qualquer maneira, então o líder balança sua adaga para ele, mas o protagonista rapidamente se abaixa com uma velocidade divina e o chefe continua balançando sua adaga. Nosso garoto novamente bloqueia facilmente o ataque com uma mão e balança sua própria adaga no chefe. O chefe recua bem a tempo de evitar o golpe brutal e os dois se envolvem em uma luta mortal de lâminas, cada golpe mais cruel que o anterior, mas desta vez a lâmina de Lin corta a mão do líder, o deixando temporariamente inútil. O cara agora com dor exige saber quem Jean realmente é. Mas nosso garoto permanece em silêncio com sua expressão ilegível enquanto se prepara para a próxima rodada. Sem hesitar, o líder da máfia ataca Jean novamente. Desta vez o protagonista agarra seu pulso sem esforço e com um movimento rápido corta a outra mão do chefe. Em seguida segue com um soco esmagador no rosto do líder, o deixando cambaleando para trás com um golpe. O chefe da máfia, agora enfurecido e desesperado, pega uma arma e aponta diretamente para o protagonista, mas antes que possa puxar o gatilho, Jean joga sua adaga com precisão mortal, que acerta o ombro do chefe e o faz estremecer de dor. Aproveitando o momento, Jean se lança contra o chefe e com a velocidade da luz dá um tapa devastador no queixo do homem, o enviando para trás como um saco de batatas. O líder, agora completamente espancado, cai no chão. Suk-Joe e Yuna assistem isso em silêncio. A presença de Lin por si só fez os dois tremerem levemente. O protagonista dá um passo à frente gentilmente dizendo à irmã para abrir os olhos. Ela obedece e logo o vê parado ali com um sorriso reconfortante em seu rosto. Sem perder o ritmo, ele diz a ela que está aqui para levá-la para casa. Dayun está momentaneamente chocada com sua aparência ferida e coloca a mão sobre suas feridas perguntando se ele está bem. Lin, com um sorriso caloroso, garante a ela que ele está bem. Apesar dos ferimentos, seu comportamento calmo e palavras reconfortantes fazem suas emoções transbordarem e ela começa a chorar. Lin faz o possível para confortá-la. Yuna fica profundamente comovido com a compaixão que Jean mostra por sua irmã. No dia seguinte, no hospital da SW, o protagonista se senta em silêncio no corredor, seu rosto bonito chamando a atenção das enfermeiras que passam. Seu telefone vibra com uma mensagem de Lee, que está curioso para saber por que ele não foi para a escola. Jean responde que foi resolver algumas coisas. Enquanto verifica suas mensagens, ele vê seus amigos discutindo animadamente sobre seu ponto de encontro e o provocando por perder. Nosso garoto sorri enquanto lê as mensagens de seu amigo. Ele se inclina para trás em seu assento, deixando seu olhar vagar pelo corredor. Seus olhos caem na sala à sua frente, marcada com uma placa que diz Departamento de Psiquiatria. A cena muda para a noite passada. Após a intensa batalha, a polícia e as autoridades chegaram ao local. Eles reuniram todos os criminosos presentes e os médicos começam a cuidar da sua irmã. Yuna se aproximou de Lin e disse que ele deveria levar sua irmã ao hospital. O protagonista parece intrigado e pergunta por que, já que sua irmã parece estar ilesa. Yuna explica que, embora Dayun não pareça ferida no momento, ela pode ter sofrido ferimentos invisíveis. O trauma da situação é significativo e ela enfatiza que é crucial garantir que Dayun receba atenção médica completa. Ela também menciona que descobriu recentemente que Eijin e Kim estavam intimidando Dayun, então é bom a amiga receber assistência psicológica mesmo que agora pareça bem. A cena muda para o presente, onde o protagonista está esperando do lado de fora do consultório. Dayun sai da sala e se aproxima do irmão perguntando se ele está esperando há muito tempo. Lin garante a ela que ele veio aqui há alguns minutos. Então pergunta sobre o que o médico disse. Em resposta, ela explica que não há nada sério com que se preocupar, ela só precisará participar das sessões uma vez por semana por um tempo, mas no geral ela está bem. O protagonista também compartilha que seus próprios ferimentos são leves, apenas alguns hematomas leves. A garota também soltou um suspiro de alívio. A mente de Jean volta para um momento difícil que ela passou. Nesse momento, Dayun o chama e ele lhe dá um sorriso perguntando o que está acontecendo. A garota apenas sorri de volta e diz que esqueceu por um momento o que ia perguntar, mas dentro de sua cabeça podemos dizer que ela está hesitante em fazer sua pergunta. Ontem, quando o médico estava verificando seu bem-estar, ela ouviu
Soldados conversando, completamente surpresos que um garoto tenha derrubado a maioria dos sequestradores por conta própria, simplesmente não faz sentido para eles. Daeun ficou igualmente atordoada com o que os soldados estão dizendo. Ela está curiosa sobre como Ellie Jin pode lutar e como era sua vida antes de voltar para a Coreia, mas ela não consegue fazer nenhuma dessas perguntas. Enquanto caminham pelo corredor, os dois encontram Yuna. A garota rapidamente pergunta a ela sobre como foi a terapia. Daeun diz que correu bem e mencionou que ouviu que Yuna cobriu a conta de seu tratamento. Então ela diz que realmente não precisava fazer isso, mas Yuna acena dizendo que não é grande coisa e lembra a amiga que foi ela quem a colocou nessa bagunça. Ela então pede desculpas sinceras. Daeun ri dizendo que Yuna já se desculpou bastante. Além disso, a própria também foi vítima. Nesse momento, o protagonista percebe um enorme guarda-costas parado atrás da garota com um olhar seriamente intimidador no rosto. Lin permanece totalmente imperturbável apesar do olhar intenso que o cara está dando a ele. Yuna então se vira para Ellie Jin e pergunta se ele fez seu check-up. Nosso menino rapidamente diz que sim. Daeun entra na conversa dizendo que ela teve que arrastá-lo até lá e ele só concordou em ir depois que ela ameaçou dizendo que também não irá ao hospital. A garota então se lembra de Suk-joo e pergunta como ele tá. Yuna confirma que ele está no mesmo hospital. Daeun parece realmente ansiosa para vê-lo e decide que eles devem ir. Mesmo que ela esteja animada com a visita, podemos dizer que os sentimentos de Lin são menos claros. Ainda assim, eles acabam visitando Suk-joo. Daeun agradece por salvá-la da lâmina. O cara fica um pouco assustado com sua súbita gratidão e gagueja dizendo que não é grande coisa. Ela então pergunta a Suk-joo se ele está se sentindo melhor. Ele responde que está realmente se sentindo muito bem agora. Enquanto isso, Lin apenas fica lá em silêncio. Yuna e seu guarda-costas notaram que ele parece ter um problema. Daeun então diz que espera que Suk-joo se recupere rapidamente. Com isso eles decidem ir embora. Yuna acena para eles e eles vão embora pela porta principal. O guarda-costas está imerso em pensamentos observando como é difícil acreditar que alguém como esse garoto aparentemente magricelo possa derrubar um monte de gente de uma só vez. É simplesmente inacreditável. Yuna ri e admite que está bastante maravilhada. Mas ela não tem certeza se é algo que surpreenderia um profissional como o guarda-costas. O guarda-costas encolhe os ombros e diz que não se trata apenas do garoto batendo em um grupo de caras. Parece haver algo muito mais profundo sobre ele. Então o guarda-costas explica que Lin neutralizou rápida e silenciosamente mais de 10 guardas, o que não é tarefa fácil. Mesmo um profissional treinado lutaria para fazer isso sem algum tipo de apoio. O que é ainda mais alucinante é que ele não eliminou nenhum deles, apenas os tornou impróprios para o combate. E a julgar pelos cortes nos dois homens encontrados no container de carga, suas habilidades com a faca são insanamente avançadas, especialmente considerando que esses caras eram soldados aposentados. Não apenas um bando de bandidos comuns. O guarda-costas encerra a conversa dizendo que, com base no relatório de Suk-joo e no estado dos bandidos, está bem claro que Lin é um profissional altamente treinado com muita experiência em combate. Tanto Suk-joo quanto Yuna estão completamente impressionados com essa possibilidade. Um tempo depois, Lin e sua irmã já estão indo para casa. Daeun rapidamente se desculpa, se sentindo realmente envergonhada por ela sempre parecer precisar de sua ajuda. O protagonista diz que ela não precisa se desculpar e que ele deveria ser o único a agradecê-la. A garota fica surpresa ao ouvir isso. Nosso garoto continua dizendo que entende como é ter uma família e agora pela primeira vez em sua vida ele coloca a segurança de outra pessoa acima da sua sem nenhum cálculo, algo que ele nunca havia experimentado antes de vir para este país. Então ele está começando a entender o que família realmente significa. A cena muda e vemos a mesma mulher com cabelo preto curto novamente. Ela parece totalmente perturbada por Yuna ter sido resgatada com segurança. O segurança detalha que há rumores suspeitos circulando, embora Suk-joo tenha desempenhado um papel fundamental no resgate. As façanhas de outro aluno que o acompanhou foram ainda mais extraordinárias. A mulher pergunta como isso é possível e o segurança responde que até o presidente se interessou por esse aluno. Obviamente já sabemos que esse aluno é nosso protagonista. A mulher fica chocada e se pergunta se esses rumores podem realmente ser verdadeiros. A cena muda para Ellie Jin mais uma vez fazendo algumas flexões. Enquanto se exercita, sua mente brilha com imagens das pessoas com quem lutou naquele dia. Ele está perdido na intensidade do exercício e daí bate na porta. Ela menciona que trouxe algumas frutas. O protagonista chega e rapidamente pergunta à irmã como ela está se sentindo. Ela diz que já respondeu a essa pergunta 1000 vezes e está bem. Lin se sente e de repente percebe que a garota parece pensar em algo.
Então ele pergunta a ela o que está acontecendo. Daeun garante a ele que não o odeia só porque o viu lutando e batendo naqueles caras brutalmente. Ela afirma que isso não muda a forma como ela o vê, afinal ele fez tudo isso apenas para salvá-la e ela também não vai perguntar a ele sobre seu passado. A irmã então fica sombria dizendo que nunca foi capaz de contar ao vovô sobre nenhuma das coisas ruins que aconteceram com ela na escola, ela simplesmente não estava pronta para compartilhar com ele, mas agora ela se sente mais relaxada, como se pudesse se abrir sobre qualquer coisa. De repente o telefone dela toca e é Yuna na chamada, então ela pega o telefone e vai para o quarto enquanto ainda está na chamada. Um tempo depois vemos Yuna sentada na frente de Ellie, que rapidamente diz a ele para se sentar também. O protagonista se senta e pergunta por que ela queria vê-lo. Yuna explica que queria se desculpar por colocar Daeun em uma situação tão perigosa. Mesmo que já tenha se desculpado antes, ela queria dizer isso a ele pessoalmente. Ela explica que Sukjou também virá se desculpar pessoalmente quando estiver melhor. A garota revela que também quer agradecer ao protagonista por salvá-la, mas Ellie deixa claro que não foi atrás dela, ele só foi resgatar Daeun. Yuna encolhe os ombros dizendo que isso não muda o fato de que foi salva graças à sua intervenção que ela ficou bem. Lin logo pergunta se há mais alguma coisa que ela queria dizer. Yuna admite que também queria que ele soubesse que eles vão parar de investigar o passado dele, então ela espera que ele não esteja muito bravo por eles terem tentado investigar seu passado. Yuna então solta um suspiro e explica que não podia ignorar o fato de que todos os seus documentos foram falsificados após uma recente tentativa de sequestro na América. Isso levantou algumas bandeiras vermelhas para ela. A garota revela que esteve em muitas situações difíceis desde pequena por causa de quem ela é. Mesmo sem saber quem está por trás de seus registros falsos, ela não investigará mais. Ellie começa a sair dizendo que se não houver mais nada ele já vai. Yuna imediatamente pergunta se ele poderia dar algumas horas porque seu avô quer conhecer Lo e agradecê-lo pessoalmente. O protagonista responde que não há necessidade disso, já que ele não estava lá para resgatá-la em primeiro lugar. Yuna fica em silêncio. Minutos depois Lin vai para casa andando pelos becos sombrios e mal iluminados tarde da noite. Enquanto ele caminha vemos uma pessoa familiar naquela rua. À medida que a cena se aproxima vemos que é um dos lacaios do chefe, que foi brutalmente atingido no estômago. Não demora muito para que nosso menino reconheça quem é esse homem. O homem começa a culpá-lo por colocar sua gangue em perigo. Ele explica que eles já estavam lutando em maus bocados depois que Ellie expôs a família de Kim, mas então o chefe também o ajudou informando a localização da gangue Goseon, o que provocou problemas entre a gangue deles e a Goseon. O território deles está agora sob ataque e muitos de seus amigos já foram eliminados. O líder da Goseon fez questão de visitar pessoalmente o chefe. Nesse momento vemos o chefe coberto por inimigos da gangue Goseon. O líder da gangue pergunta por que ele simplesmente não desiste antes de fazer papel de bobo na frente de sua equipe. O chefe responde a Choi Goseon que ele é tão fraco que trouxe todo o seu pelotão de lacaios. Outro cara de casaco entra na conversa e diz ao chefe que ele realmente não deveria ter causado problemas mexendo com a família de Kim. Como se não fosse suficiente, ele ainda entregou a localização da gangue Goseon. O chefe responde que fez isso para ensiná-los que não devem pegar qualquer trabalho que vem pela frente. Choi Goseon ouve isso e furiosamente ordena que todos os seus lacaios o ataquem. Nesse momento toda a gangue corre para o chefe como uma matilha de cães selvagens prontos para uma luta, mas nosso amado gangster não é um fraco qualquer, ele definitivamente se abaixa deixando um soco passar por cima de seu rosto e retalia com um golpe devastador que deixa seu atacante cambaleando. Outro lacaio tenta balançar um soco nele, mas acaba levando um golpe brutal bem embaixo do queixo. Choi Goseon rende os dentes de frustração enquanto seus lacaios continuam a cair. De repente o chefe leva um soco brutal com um pedaço de madeira por trás, mas se recupera rapidamente dando um soco em troca que faz seu agressor cair. Mesmo que o chefe consiga se defender, ele ainda percebe que o grande número de lacaios é esmagador. Apesar de sua habilidade ele não será capaz de derrubar todos. Ainda assim nosso amado gangster toma sua posição sabendo que está enfrentando uma grande quantidade de pessoas e está furioso por Goseon ter trazido tantos caras. Mas ele não pode deixar de sorrir quando pensa no protagonista e se pergunta se ele salvou sua irmãzinha. Parece que é só falar no diabo que ele aparece. Nesse momento Lin chega do lado de fora do clube. O lacaio montando guarda diz a ele para se perder, mas Ellie não está disposto a receber ordens.
Ele dá um chute brutal em um deles, o fazendo cair no chão e deixando os outros dois sem palavras com sua audácia. Em seguida sai da moto e os dois lacaios restantes tentam dar um golpe nele. Mas Lin agarra a mão de um sem esforço e entrega um soco devastador em seu rosto. O lacaio restante fica tenso no local e acaba levando um chute forte no estômago. O protagonista se prepara para ajudar o chefe depois de se livrar facilmente dos dois capangas.